Seu próprio cérebro sabota o seu planejamento financeiro com muita frequência. Isso é maluco de imaginar, mas você é um dos seus maiores inimigos quando o assunto é construir riqueza. E nesse vídeo, indo direto ao ponto, eu vou trazer duas características sobre o funcionamento do seu cérebro, validadas cientificamente, que atrapalham a execução de um bom planejamento financeiro. E o interessante é que o simples fato de saber da existência dessas características te faz tomar decisões financeiras melhores. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like se você achar que esse conteúdo merece e vamos lá. Primeira característica, essa eu retirei direto de uma obra que eu já mencionei em outro vídeo aqui no canal, chamada Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, do Prêmio Nobel em Economia Daniel Kahneman. É que nós somos incapazes de pensar estatisticamente, pelo menos no dia a dia, né? Não quer dizer que você não consiga fazer uma conta. Mas para nós é muito difícil pensar estatisticamente. E isso traz uma séria limitação da nossa mente, que é você assume confiança excessiva no que você acredita saber. E aí a gente acaba apresentando uma quase incapacidade de aceitar a nossa ignorância diante de um mundo tão caótico, incerto e imprevisível, que é uma combinação explosiva, né? Ou seja, excesso de confiança com ignorância. Você junta essas duas coisas, é muito difícil ter um final feliz. O exemplo que eu vou trazer aqui, como eu falei, vem direto lá da obra Rápido e Devagar. Ela está aqui para eu te mostrar. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Tá? E esse exemplo ele vai ilustrar um dos vários conceitos estatísticos que atrapalham o tomador de decisão quando o assunto é dinheiro. Vamos falar sobre o conceito de regressão à média. Lembrando que esse é um conceito que nos ajuda a entender estatisticamente as flutuações de desempenho de uma determinada amostra. Entender esse conceito corretamente nos leva a previsões e, sobretudo, expectativas mais assertivas. No entanto, não é o que acontece. O fenômeno de regressão à média, ele é estranho para a mente humana. Por exemplo, se eu trouxer uma afirmação que é assim: mulheres muito inteligentes tendem a se casar com homens menos inteligentes do que elas. Se você sugerir essa afirmação numa mesa de um bar com alguns amigos, você vai ter vários depoimentos, né? Por que será que mulheres muito inteligentes tendem a se casar com homens menos inteligentes do que elas? E aí tem um que vai dizer o seguinte: não, mulheres inteligentes preferem evitar competição com homens igualmente inteligentes, então elas procuram homens menos inteligentes. Ou alguém vai dizer o seguinte: não, é justo aproveitar a superioridade intelectual, né? Então, por conta disso, a mulher inteligente, ela para ter uma vida melhor, né, com superioridade intelectual, ela busca um homem menos inteligente do que ela. Ou então, vai ter alguém que vai dizer que as mulheres muito inteligentes são forçadas a baixar seu padrão conjugal porque homens inteligentes e inseguros não querem competir com mulheres inteligentes. Enfim, a questão é que, na verdade, tudo isso se explica com uma afirmação estatística, que é a correlação entre pontuações de inteligência de cônjuges é menos do que perfeita. Essa é claramente uma informação verdadeira. A grande questão é que ela é uma informação bem menos legal, ou pelo menos menos interessante, do que mulheres inteligentes tendem a se casar com homens menos inteligentes. Vou explicar melhor. Significa que as afirmações que eu trouxe aqui, elas representam a mesmíssima coisa. Ou seja, se a correlação entre inteligência de cônjuges é menos que perfeita, e se homens e mulheres, em média, não diferem em inteligência, então é uma inevitabilidade matemática que mulheres altamente inteligentes serão casadas com maridos que são, na média, menos inteligentes que elas. E vice-versa. E vice-versa. Então, essa primeira característica é só para você entender que para a gente, cotidianamente, é muito difícil, né, você pensar estatisticamente. E tudo isso fica muito mais difícil, que me leva à segunda característica do teu cérebro. Essas compreensões, elas são ainda mais difíceis de serem feitas pelo fato de que nós estamos muito ocupados e ocupados o tempo inteiro. E como consequência, exaustos. Por que isso nos atrapalha tanto?
Porque em meio a toda a complexidade que é tomar boas decisões financeiras enquanto você está vivendo a vida, você ainda está exausto. A gente vive tão ocupado que a parte do nosso pensamento que é mais reflexiva, né, que exige discernimento, diligência, né, que é o que inclusive o autor chama de sistema 2, enfim, é o sistema reflexivo, isso perde espaço, né? E, porra, uma vez que esse sistema reflexivo é o nosso mecanismo de avaliação, de controle, você acaba ficando mais sujeito aos famosos vieses cognitivos. O estranho é que, mesmo assim, nada parece, ou pelo menos você não percebe, nada parece estar errado com a sua capacidade de julgamento e sua capacidade de decisão. Tá? Isso é um aspecto da sua vida mental. Você raramente fica perplexo com as coisas. Por quê? No seu estado normal, você tem resposta para perguntas que você não compreende completamente. Por quê? Você se apoia em evidências que não é capaz de defender. É muito maluco isso. Aí eu vou dar um exemplo já para você entender melhor. Mas você acaba... Você mostra confiança ou desconfiança em relação a estranhos sem saber por quê. Você sente que uma empresa está fadada ao sucesso ou ao fracasso sem fazer uma análise profunda. E você toma decisões financeiras irresponsáveis se sentindo confiante. Isso acontece, né, porque, por exemplo, é um conceito que eu tratei em outro vídeo aqui no canal, eu vou colocar esse vídeo aqui na descrição. Para o seu cérebro, tudo que você vê é tudo que há, né? O que o Daniel Kahneman chama de visiate. Então, a gente vai tomando conclusões precipitadas com conforto. E a habilidade do nosso sistema automático, né, a parte do nosso pensamento mais intuitiva, de nos esquivar de perguntas difíceis, é tremenda, porque a gente substitui perguntas difíceis por perguntas heurísticas. O que é isso, né? Inclusive, caso não seja familiar, as heurísticas, que é o nome que vem de eureka, funcionam como atalhos mentais para nos ajudar a encontrar respostas adequadas para os mais diversos problemas que nós nos deparamos. Os vieses que eu mencionei aqui, vieses cognitivos ou desvios, eles acontecem em decorrência do uso destas heurísticas. Então, voltando aqui à questão da substituição de perguntas, né? Funciona da seguinte forma. Quando você se depara com uma pergunta difícil, para a qual você não encontra uma resposta rápido, uma pergunta heurística é acionada, que é uma pergunta mais simples, que você acaba respondendo no lugar da pergunta original. Como assim? Você disser o seguinte: o quanto você está feliz com sua vida? Você pode substituir essa pergunta, que é uma pergunta complexa, por qual é o meu estado de humor nesse exato momento. Ou então quando eu falo o seguinte: qual é o seu nível de poupança ideal? Você pode substituir isso com quanto que eu devo conseguir poupar esse mês? Ou se eu faço uma pergunta: qual a sua estratégia de investimentos ideal? Você pode substituir isso por qual é a última recomendação de compra que eu li no relatório tal. O grande desafio é que para a parte automática do teu pensamento, né, essa parte automática, esse sistema automático, essa parte mais impulsiva não pode ser desligada. Ou seja, não há saída a não ser aprender a conviver com esta forma intuitiva e não estatística de pensar. Pois bem, qual a solução então? É conviver com isso. Se você tiver consciência, né, dessas falhas, você consegue se antecipar a algumas delas e minimamente, por exemplo, encarar que o excesso de confiança talvez não seja tão bem fundamentado. Isso por si só te deixa mais alerta, mais cético sobre as decisões e, como consequência, com essa ponderação maior, você acaba tomando decisões melhores. Arthur, como é que eu faço para entender mais sobre isso? Bem, lendo sobre o assunto, eu vou colocar aqui no link da descrição
o clube do livro do podcast, a leitura do livro Nudge, né, que é de um outro prêmio Nobel que fala muito sobre esses vieses, esses desvios comportamentais, que é o Richard Taylor, tá? E o formato aqui do Clube do Livro é muito legal, porque você pode, por exemplo, colocar no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming e ouvir no seu tempo morto, tá? E aí você vai se aprofundando e entendendo cada vez mais, não só esses desvios, mas como que a gente pode reagir antecipadamente a eles e assim evitar algumas das falhas que o nosso cérebro acaba nos levando a cometer. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e até o próximo vídeo.